Fala galera, esse é mais um Rolê dos Candidatos. Você já está se acostumando a acompanhar as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Se ligue sempre no YouTube da Tribuna que todas as entrevistas vão estar disponíveis. Eu sou Eduardo Krisiewicz, estou ao lado da Eloá Cruz, nossa editora de política, e hoje a nossa convidada é a candidata Maria Vitória. Seja bem-vinda, candidata. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada, Eloá. Obrigada, Tribuna. Hoje vamos dar um rolê, fazer um bate-papo aqui sobre a cidade. Muito obrigada pela oportunidade. Candidata, você é deputada estadual e agora candidata à Prefeitura de Curitiba. Não é só a primeira vez que você disputa o cargo aqui do Executivo. Sim. Você também foi candidata em 2016. Só que agora, 8 anos depois, você vem com mais experiência, né? Não poderia dizer que você também é filha da ex-governadora Cida Borghetti e do secretário de Indústria e Comércio do Ratinho, o Ricardo Bastos. Sim. Você estudou turismo na Suíça, né? Pelo que a gente viu ali no seu currículo. Hotelaria. Hotelaria? Hotelaria. Ah, tá tudo ali, pertinho. Hotelaria e administração, depois fiz pós-graduação em gestão pública e relações governamentais na FGV. Aí fui me especializando dentro da política. Mas você começou sua carreira política muito jovem, né? Muito. Eu me filiei com 16 anos. Na semana seguinte do meu aniversário, no escritório político dos meus pais, muito tradicional lá em Maringá, porque não fecha, é 24 horas atendendo a população. Eu decidi, fiz a filiação e fiz uma surpresa para o meu pai. E ele adorou. E depois que eu me formei, fiquei 5 anos morando fora. Eu fiz serviço comunitário na África, trabalhei por 6 meses na China, num hotel em Suzhou, perto de Xangai. Tive a oportunidade de conhecer muitos lugares maravilhosos e aí quis voltar para casa. Fiz um acordo com meu pai de trabalhar com ele por 1 ano nas empresas pessoais dele e fui convidada pelo então presidente do Progressistas para assumir a juventude do estado. E aí eu ia sempre para Brasília, conheci os outros presidentes estaduais da juventude dos outros estados. O maior evento da juventude nós fizemos aqui em Curitiba, em 2013, foi super bacana, vieram 32 presidentes estaduais de juventude, nós fizemos eleição aqui, fizemos eventos de capacitação, oratória, foi super bacana e gostei muito da política, nasci na política, mas aprendi a gostar e hoje faço por escolha, porque eu gosto mesmo. Então a tua graduação foi no meio dessa transição assim na política, porque você já começou com 16, né? Eu me filiei com 16, né? Depois fiz faculdade, terminei o terceiro, eu fiz faculdade, prestei vestibular, estava em dúvida se ia fazer engenharia civil ou administração, que eu tinha passado na PUC aqui em Curitiba, e aí resolvi estudar fora, porque eu fiz high school lá, e aí eu quis voltar. Eu gosto bastante de conhecer inovações, tecnologia, e é isso que eu venho tentando fazer no meu plano de governo, inclusive tudo aquilo que funciona em outras cidades, em outros países, que já deu certo, a gente tem a oportunidade, né, agora de trazer para Curitiba. Elas estão lá no nosso plano de governo, várias ideias que já funcionam em outros lugares. A senhora ainda, desculpa chamar de senhora, mas a senhora ainda é um rosto novo para muita gente ainda, né? Apesar de já ter uma carreira política consolidada e vir de um berço realmente político. Isso tem sido uma barreira para a senhora na sua disputa eleitoral, nas suas caminhadas por aí? Não, acho que é uma oportunidade, né? Uma oportunidade muito grande de ser conhecida. Estou há 10 anos na vida pública, meu terceiro mandato como deputada estadual, hoje segunda secretária da Assembleia Legislativa e candidata a prefeita pela segunda vez. Em 2016 eu fiquei atrás do Greca, do Ney e do Fruit, que era o atual prefeito, né? Então ficamos em 4º lugar. Hoje realmente, Eloá, como eu estava dizendo, 8 anos depois muita coisa mudou. Hoje eu tenho 3 filhas, 3 Mariazinhas. Ser mãe eu acho que é o aprendizado maior que a gente tem na vida e é um amor incondicional, mas que também a gente aprende a ter pulso firme quando necessário. Sou casada com o Diego, que é advogado,
me apoia bastante na minha escolha de fazer política, que não é fácil, né? É realmente uma dedicação muito grande. E esta oportunidade que temos agora junto ao Partido Progressistas, né, de me candidatar pela segunda vez, debater a cidade, trazer ideias inovadoras, soluções, sempre num olhar de manter tudo que funciona, manter tudo que foi feito nos últimos 8 anos da atual gestão, que realmente colocou Curitiba como uma cidade de referência, mas ela precisa continuar sendo. Acho que está na hora, né, de renovar, de inovar, de trazer gente nova, ideias novas, olhar para a cidade com um olhar mais futurista e fazer com que ele volte a ser uma referência de fato em urbanismo, em mobilidade. A gente vê as obras aqui boas que estão acontecendo para conectar a cidade com a região metropolitana, aqui com Pinhais, mas também falam do ônibus elétrico, né? E eu tenho questionado um pouco isso, porque a minha proposta para Curitiba é o ônibus híbrido, tá? Que é um ônibus com biocombustível, biodiesel, e elétrico só para a parte eletrônica mesmo do veículo, porque o São Paulo comprou muitos ônibus elétricos e daí não tinha como carregar. Hoje a gente sabe que os veículos elétricos, só nos prédios muito luxuosos que você tem lá 1 ou 2 pontos de carregamento, é difícil ainda o acesso. E para ônibus, eles têm a vida útil de 6 a 7 anos, um ônibus elétrico. Depois você tem que trocar a bateria. A bateria é caríssima. E pior do que isso, você gera um passivo ambiental gigantesco. A Alemanha está há 10 anos buscando uma tecnologia para descarte dessas baterias e não tem. Eles não conseguiram descobrir ainda como fazer para descartar essas baterias de forma ecologicamente correta. Então, a gente precisa olhar para isso também, principalmente agora, né, que essa semana, hoje de novo, o sol tá laranja, a gente sente a poluição, né, das queimadas, a gente precisa estar sempre atento em conciliar as obras com a retirada de árvores. Então, fazer um replantio daquilo que foi retirado para viabilizar uma obra, como é o caso de 2 obras famosas que estão acontecendo agora, essa que a gente passou na Vitor Ferreira do Amaral, que foram retiradas com 40 árvores dali para fazer a obra, né? E essa da Arthur Bernardes, que agora inclusive a prefeitura desistiu de retirar as 300 árvores, até por conta do momento que nós estamos vivendo, difícil de sustentabilidade. Desculpa, candidata, a gente acabou de sair da linha verde, né, que também é um tema sempre muito interessante. Sim. E estamos passando ao lado da Vila Torres agora, estamos na Avenida Comendador Franco. E Curitiba convive com algumas situações que geram transtornos para outras pessoas, reclamam dos carrinheiros, dos moradores de rua, e são comunidades que estão já dentro de Curitiba, como Parolim, como aqui a parte da Vila das Torres, são muito próximas ao centro. Como que a senhora vê a atuação da prefeitura nessas áreas especificamente? A gente precisa ampliar o programa de habitação. É um tema delicado, a gente poderia dividir ele em 3 ou 4 segmentos para poder dar o andamento necessário, mas aqui, por exemplo, né, aqui a Vila Torres realmente é uma situação muito complicada. A gente precisa de uma revitalização, a gente precisa de uma regularização fundiária, a gente precisa dar o devido encaminhamento para essas pessoas, e na mesma linha das pessoas em situação de rua, né? Tem que dividir. Quem é dependente químico vai para o tratamento. Quem precisa de um abrigo vai para o lar de acolhimento. E a gente sabe que sobra vaga, né, no lar de acolhimento. Então não é isso. Nós precisamos, de fato, entender caso a caso o que é que faz, o que é que motiva aquela pessoa a estar naquela situação, né? Então nós temos a proposta do internamento involuntário. O internamento compulsório, ele é proibido porque o Ministério Público não permite, mas o internamento involuntário, ele é possível, é aquele internamento com autorização familiar. Então, quando a família tem consciência, né, de que seu filho, sua filha tem uma dependência química, precisa de ajuda, não está sozinho conseguindo resolver os seus próprios problemas e precisa
da mão do poder público para ajudar, com essa autorização, nós conseguiremos fazer essa internação. E também, o que é fundamental para dar esse encaminhamento é uma ligação entre as secretarias. Hoje a Prefeitura ainda tem alguns processos que são feitos de forma física. Na Assembleia, como segunda secretária, nós fizemos 100% digital. Nós precisamos integrar com a tecnologia que hoje nós temos, integrar toda a comunicação às secretarias para que a desburocratização aconteça, para que o serviço público para a população tenha mais agilidade e mais facilidade. Acho que isso é importantíssimo numa cidade tão desenvolvida como a nossa e considerada a cidade mais inteligente do mundo. Candidata, você é uma das 3 mulheres eleitas esse ano, né? Junto com a Cristina Grêmio e com a Andréa Caldas. Como garantir uma cidade mais segura para as mulheres? Eu falo assim, existe ainda muito assédio dentro dos ônibus. Uma cidade em que as mulheres possam voltar ao trabalho em casa se sentindo segura, que poder pegar um carro de aplicativo no meio da noite sem tanto medo de sofrer abuso e violência. Olha, a segurança pública, sem dúvida, é um dos temas que mais preocupa as pessoas. E eu, como mulher, como candidata a primeira prefeita da história de Curitiba, nem poderia não ter propostas importantes para que as mulheres se sintam mais seguras, como o ponto de ônibus seguro, que é um exemplo de algo que já funciona em São Paulo e no Rio de Janeiro. São escolhidos através de uma pesquisa quais são os pontos de ônibus onde tem mais vulnerabilidade, onde é mais perigoso, onde tem mais ocorrência, onde as mulheres se sentem mais vulneráveis. Eles são escolhidos e aqui onde tem a propaganda, vamos ver o ponto de ônibus aqui, onde tem a tela da propaganda, ele é substituído por uma tela com iluminação a LED com conectividade. Tem uma câmera ali e você consegue se conectar junto a essa sala onde vão ficar algumas pessoas trabalhando, atendendo essas ligações e encaminhando diretamente para a Guarda Municipal, que será a nossa Polícia Municipal, que a gente pretende inclusive contratar mais guardas municipais para poder ampliar a Patrulha Maria da Penha. Infelizmente, Curitiba aí tem o maior índice de feminicídio do Paraná, 12 casos tivemos só em 2023. Nós temos muitos e muitos casos de denúncia de violência doméstica e para essas mulheres nós vamos propor um auxílio financeiro para aquelas que têm a medida protetiva, aquelas que foram de fato identificadas, e precisam de um apoio, porque a maioria das mulheres que eu converso, por onde eu passo, que sofreram algum tipo de violência, elas não saem de casa porque elas não têm como. Elas têm filhos, elas não têm uma renda, elas não têm para onde ir, então elas acabam ficando por dependência financeira dos seus maridos. Então uma casa de passagem, como temos aqui na linha da diversidade, mas uma casa de passagem para mulheres violentadas também seria algo importante, um olhar delicado, feminino, um olhar realmente de cuidado com a população que mais precisa e que nesse momento precisa mesmo desse apoio do poder público. O duro é que se for colocar essa tela que a senhora falou em todos os pontos que as mulheres se sentem vulneráveis, vão ser todos os pontos da cidade, porque a situação está muito complicada, a violência contra as mulheres está muito grande. A senhora falou muito da Lei Maria da Penha, de que forma a Prefeitura pode agir, além dessas casas de passagem, justamente nessa questão da violência contra a mulher. Pois é, então, aumentando a Guarda Municipal, hoje nós temos 1.400 guardas municipais na cidade e existe uma previsão legal para 2.999 guardas na ativa. Na sua gestão, a ideia é chegar a esse efetivo. Justamente, fazer uma parceria mais sólida com a Polícia Militar, com o Governo do Estado, integrar, por exemplo, os radares na muralha digital para que a comunicação através da tecnologia fique mais rápida e, consequentemente, mais eficaz, E, inclusive, falando em radar, uma das propostas que mais tem feito sucesso na nossa campanha são as 2 advertências antes da multa. Essa proposta, realmente, as pessoas me param na rua para parabenizar, porque realmente está demais. Quem nunca foi multado
em Curitiba, aquela vaciladinha que você passa um pouquinho acima da velocidade. Quem nunca? Quem nunca? E é um pouco confuso, né? Ali tem 40 km por hora, daqui a pouco é 50, daqui a pouco é 60, você se perde, às vezes tem alguns radares que estão escondidos, então eles precisam ser bem sinalizados, não pode ser uma surpresa, né? De que ali tem um radar. Eles são importantes para evitar acidentes, eles precisam ser educativos. Então a nossa proposta são as 2 advertências antes da multa. Muito que bem. Estamos chegando aqui mais próximo ao centro de Curitiba e apesar da senhora já ter dado uma pincelada no assunto quando a gente passou na Avenida das Torres, Curitiba tem convivido com a questão dos moradores em situação de rua, que é um problema bem sério, não só para as pessoas que às vezes se sentem inseguras, mas para o próprio morador de rua que às vezes enfrenta uma dificuldade que não consegue se livrar do problema, seja ele de vício em álcool, em drogas, problemas familiares, falta de emprego. Como que seria a atuação da sua gestão em relação à questão dos moradores de rua, especialmente no centro, que estão bem concentrados ali? Infelizmente, isso não é um problema só de Curitiba, né? Todas as grandes cidades, inclusive cidades super desenvolvidas, internacionais, sofrem com isso também, né? Como é o caso de Nova York, como é o caso da Pensilvânia, algo assim extremamente preocupante. Então, explicando melhor aquilo que eu realmente só dei uma pincelada no início, o que nós vamos fazer? Primeiro, individualizar caso a caso. O ser humano sempre em primeiro lugar. Então a gente vai fazer os Anjos do Bem, que são unidades móveis, que é uma integração da Secretaria de Saúde com assistência social e com essa database já com internamento involuntário no sistema, para os familiares que já colocam antecipadamente, né? Assim você vai identificando caso a caso. Agiliza, né? Exatamente, isso agiliza muito, é uma forma de controle mesmo, né? De você entender caso a caso e dar o devido encaminhamento, que são encaminhamentos diferentes, né? Alguém é um dependente químico, precisa de tratamento. Tráfico tem que se fazer cumprir a lei, nós vamos ter pulso firme, né? Nós precisamos realmente resolver essa questão que é extremamente difícil, mas nós precisamos ter pulso firme. Aí também tem a questão da pessoa que foi expulsa de casa. Tenho conversado com bastante gente e às vezes o preconceito de pessoas LGBTQIA+, que acabam sendo expulsos de casa, acabam na prostituição, acabam em situação de rua, precisam também de um atendimento psicológico, de saúde mental, para poder curar esses traumas, precisa de um acompanhamento, né? Cada caso é um caso e nós vamos olhar para cada um de maneira carinhosa, amorosa, colocando o ser humano em primeiro lugar e usando toda a estrutura da prefeitura de forma conectada e integrada para dar maior agilidade e para que tenha mais resultado. Candidata, a gente está chegando próximo ao centro cívico, né? Eu aproveito que a gente está aqui nesse bairro para falar de um dos problemas apontados pelos consegues aqui de Curitiba. Só fazendo um parênteses aqui, nós da Tribuna do Paraná realizamos um projeto em parceria com os consegues da cidade e elaboramos essa carta. A gente está entregando essa carta a todos os candidatos de Curitiba. Essa carta ela foi escrita a várias mãos, né? Nós da Tribuna do Paraná com 10 consegues da cidade. Cada consegue aponta problemas, né, e situações que têm incomodado em cada bairro de cada região. E no Consegue Centro Cívico, que é essa região que a gente está passando por aqui, eles comentam muito a respeito da perturbação do sossego, né? É um bairro que é ao lado aqui do São Francisco, que é um bairro muito boêmio, muito movimentado, e ao mesmo tempo o Centro Cívico, que é palco de movimentos sociais, né, de passeatas, e isso tem incomodado muito quem mora por aqui, né? Como resolver esse problema da perturbação do sossego sem prejudicar o empresário que tem um bar na região? Pois é, o nosso conceito de fachada ativa é super interessante. A gente percebe que a cidade está crescendo e às vezes acaba não tendo comércio, o que dificulta também a questão da segurança. A democracia e as manifestações que são feitas aqui diariamente, eu trabalho aqui na frente, eu sei bem o que é isso. Às vezes a gente não consegue trabalhar de tanto caminhão de som, reivindicações, inclusive nas últimas 2 semanas foi bem complicado, mas são manifestações democráticas, desde que não violentas, elas são autorizadas. Então,
O que precisa ser feito... Desculpa. O que precisa ser feito é regular o som, né? A quantidade de decibéis que realmente não pode ultrapassar. Tem que ter um monitoramento, tem que ter mais guardas municipais na rua fazendo essa investigação. Ai, desculpa, eu tô... Esse tempo não tá ajudando. Não ajuda nem. Curitiba, ninguém merece. E amanhã vai fazer 32 graus de novo. Pense, depois desse frio, vem um calor do cão depois, né? Pois é, desculpa. Que é isso? Bom, então pode continuar. Não, só quero agradecer esse documento. Com certeza eu vou estudar, vou analisar com carinho quais são as reivindicações. Isso aqui é um super instrumento para a gente trabalhar em cima, então eu agradeço a contribuição, porque a gente está à disposição para contribuir, mas precisa mesmo saber, né, quais são os problemas de cada bairro, de cada segmento e o que é que a gente pode fazer enquanto poder público para ajudar. Então, nossa política sempre foi pautada no diálogo e é fundamental para que a gente tenha sucesso nas ações. Candidata, a gente contornou agora o prédio da Assembleia Legislativa e eu não sei onde fica exatamente o gabinete da senhora, não sei se a senhora consegue ver pela janelinha. Consigo. O Palácio Rio Branco lá, a sede da prefeitura. A senhora já se imaginou realmente como prefeita de Curitiba, apesar da pouca idade, mas já tem uma experiência política, tem um aprendizado político invejável, né? Todo mundo que quer ser político, considerando os seus pais, teriam ótimos professores em casa. A senhora já se imaginou realmente sentada na cadeira, comandando Curitiba? Qual seria a primeira atitude sua como prefeita da cidade? Com certeza, eu acho que já está na hora de Curitiba ter uma mulher prefeita. Eu tenho experiência política, tenho berço, tenho vontade de fazer as coisas acontecerem, né, que eu acho que isso é muito importante, porque são muitos os desafios, mas se tivermos com clareza, né, a ideia de que é necessário construir as políticas públicas através do diálogo, através da parceria com outros poderes e sempre unindo forças para fazer de Curitiba uma cidade cada vez melhor e, mais importante, melhor para todos, né, que é o nosso slogan da campanha. Curitiba é muito boa, Curitiba é uma cidade de referência, acho que todos nós temos orgulho da nossa Curitiba e os bairros mais centrais aqui, vocês podem ver, estão muito bem cuidados, existe, né, a poda, existe a jardinagem, existe a limpeza pública, existe pavimentação, calçada, iluminação e é justamente isso que nós queremos fazer, igual tem aqui nos bairros mais afastados que andam bastante esquecidos. É um pacote de medidas que a gente chama de Mais Curitiba no Meu Bairro, no nosso plano de governo, que é esse orgulho curitibano em cada bairro e para todos que aqui moram e têm o direito, né, de viver numa cidade bonita, numa cidade segura. E a gente sabe que Curitiba tem um orçamento de quase 14 bilhões de reais, que precisa de uma boa gestão, precisa priorizar quem mais precisa. E o nosso modus operandi, né, como a gente trabalha, é de acordo com o que a população mais precisa. Então, nós vamos fazer metrô em Curitiba? Não. Primeiro nós vamos acabar com a fila de espera de 200 mil pessoas que estão aguardando consulta especializada, que é inadmissível. Como é que nós vamos fazer isso? R$100 cada consulta, comprando consulta privada para zerar essa fila de espera nos mesmos moldes do que foi feito em São Paulo, do Corujão, em horários alternativos, através também da telemedicina, porque saúde não espera e saúde para nós é prioridade. Nós vamos fazer rebaixamento da linha férrea, por exemplo. Seria maravilhoso, muita gente reivindica isso, mas entre isso, né, e as 10 mil vagas em creche que as crianças estão sem estímulo, sem oportunidade de educação nos primeiros anos de vida, justo na primeira infância, que eu tive a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Harvard, aprendi o investimento na primeira infância, é o que mais tem retorno, cada $1 volta 7. Então a gente precisa fazer esse investimento na primeira infância e também tem que contar, tem milhares de mães, né, que estão sem poder trabalhar, porque não tem uma rede de apoio familiar, muitas vezes, não tem onde deixar seu filho em segurança, estimulado, bem alimentado. E eu que sou mãe sei, se a gente não tiver isso, a gente não está tranquilo, não consegue fazer o trabalho direito. E 52%
dos lares curitibanos são sustentados por mulheres. Então, as mulheres precisam trabalhar e elas precisam do apoio, da mão amiga do poder público para dar as condições necessárias para que elas possam exercer a sua função, que hoje não é só a maternidade, é o trabalho também. Candidata, a gente está encaminhando agora para os 5 últimos minutos da nossa entrevista. Eu aproveito para fazer uma pergunta a respeito do trabalho que o GRECA tem feito, né, na nossa cidade. Né? No seu plano de governo, você até chegou a comentar que precisa manter e melhorar o ótimo trabalho e também ter renovação, né? Que a cidade precisa de ideias novas. Sim. O que você acredita que é interessante manter da gestão do GRECA e quais são as novas ideias que você quer ter? Olha, tudo que funciona nós vamos manter. Não teria nem como reinventar a roda em 4 anos, né? Não existe isso. A gente precisa manter tudo que funciona, tudo que está sendo aprovado pela população, mas esse olhar inovador, esse olhar humano, né? Priorizando as pessoas. A gente precisa cuidar das pessoas, da cidade também, mas das pessoas, né? Então, é justamente isso que eu estava falando. Dentro do orçamento, a gente precisa priorizar quem mais precisa. A nossa prioridade é resolver as questões que são importantíssimas, né, de pessoas que dependem do poder público, que utilizam o transporte coletivo, que utilizam a saúde pública, a educação pública. Então é esse o nosso olhar, esse é o nosso foco, e nós temos também um projeto, uma proposta super bacana, que inclusive outros candidatos também se inspiraram fazendo propostas alternativas, mas, por exemplo, o VLP da Avenida das Torres. É uma conexão do terminal rodoferroviário com o aeroporto Afonso Pena. Hoje tem Jogo do Brasil. Hoje né? tem Jogo do Brasil. Eu esqueci disso. Vamos passar no meio aqui. Imagina só, uma linha reta, são 16 quilômetros na Avenida das Torres, já não tem mais torres, e o que a gente propõe é ali asfalto e canaleta, um VLP, que é o veículo leve sob pneus, que é o mais usado na Europa, porque ele é sustentável, ele é viável economicamente, custaria em torno de 200 a 300 milhões de reais para fazer um novo cartão postal para a nossa cidade, inclusive para o estado do Paraná, né? Onde você vai nos países mais desenvolvidos, você chega no aeroporto, você tem um transporte que já te leva para o centro da cidade, e nós temos todas as condições de fazer isso. Outros candidatos estão propondo pela Marechal a gente já tem o transporte funcionando. Você precisa fazer em outro eixo para justamente desafogar. E ali seria, assim, ideal, porque naturalmente uma linha reta é muito menos quilometragem, muito mais barato e viável financeiramente do que você fazer em volta. E um VLT, né, que é o veículo leve sob trilhos, que custaria 2,5 bilhões de reais. Eu acho que a população curitibana não está disposta a pagar mais na tarifa para ter esse VLT. Nós estamos propondo algo realista, algo pé no chão, que pode ser feito, que vai ficar ótimo, que é sustentável e muito mais barato. Rapidamente, faltam 2 minutos só, candidata. A senhora citou muito sobre as escolhas erradas da aplicação do dinheiro, do orçamento do município. Houve-se pouca população em Curitiba, a senhora acha? Não, o Fala Curitiba mostra lá, inclusive a gente se baseia nele, naquilo que as pessoas mais reclamam, que são as soluções que nós estamos propondo, né? A longa fila de espera das consultas especializadas, falta de vaga em creche. Em 2016, quando eu disputei a prefeitura, a primeira vez eram 9 mil crianças aguardando vaga em creche. Esses dias eu assisti o debate, eu estava questionando. E hoje são 10 mil crianças esperando vaga em creche. Para mim é prioridade, né? Então, não estou dizendo de investimentos errados, isso é uma escolha do gestor. Cada gestor que tem o aval da população tem liberdade de decidir para onde vai o recurso. Mas eu estou aqui falando para vocês de forma muito clara e para todos que estão nos assistindo que a minha prioridade é priorizar quem mais precisa. É a saúde, são as creches, são modais de transporte coletivo viáveis economicamente e sempre com muito respeito à máquina pública e ao dinheiro da população. 20 segundinhos, considerações finais. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. O rolê foi realmente
importante para a gente falar das propostas e muito agradável. Eu agradeço também esse documento que eu vou sim olhar com carinho. Nós vamos incluir aqui no nosso plano de governo questões da segurança de acordo com essas demandas e a gente espera poder ter a oportunidade de trabalhar pelos curitibanos e ser a primeira prefeita da história de Curitiba, olhando com carinho e construindo uma Curitiba melhor para todos. Esse foi o Rolê dos Candidatos com a candidata Maria Vitória. Nos encontramos numa próxima. Muito obrigada.